Oi, crime maníacos! Aqui é a Rafa, criadora e apresentadora desse podcast. E eu sou o AP, o produtor. E hoje eu vou contar uma história para vocês que me assombra e intriga há muitos anos. É uma história cheia de reviravoltas e que nada é o que parece. Esse é o caso de Didi e Gypsy Rose. A nossa história começa em Springfield, no Missouri. Didi e Gypsy eram mãe e filha e só tinham uma a outra. Didi, a mãe, tinha 48 anos e todos os vizinhos amavam ela. Era uma mulher carinhosa, uma mãe afável e generosa. Ela não trabalhava, pois se dedicava a algo muito mais nobre. Ela cuidava da filha em tempo integral. A filha era doente. E ela era daquelas mães modelos, sabe? Era incansável e fazia de tudo para cuidar e fazer com que a filha se sentisse bem. O pai de Gypsy, que era a filha, nunca deu nenhum suporte. Era um pai ausente, alcoólatra, viciado e fazia piadas com os problemas da própria filha, chamando-a de show de horrores. Que horror! Pois é. Originalmente de uma cidade pequena da Louisiana, ela relatou que teve que fugir de sua família porque a família era abusiva com a Gypsy, a sua filha. E além dos abusos psicológicos, porque a filha era muito doente, um dos membros da família começou a queimar a Gypsy com cigarros. E aí foi quando a Didi, a mãe, resolveu fugir da família e mudar de cidade. Que absurdo! Tadinha da Gypsy. Sim, Gypsy era uma adolescente magrinha e pequena, usava cadeira de rodas para viver. Ela tinha pele pálida, transparente e quase se viam todas as veias do rosto dela, sabe? Os dentes eram doloridos, meio apodrecidos, assim, lascados. Ela também tinha que usar um tubo de alimentação e, às vezes, quando as coisas ficavam mais difíceis para ela, ela precisava usar um tanque de oxigênio para respirar. Era uma situação bem complicada mesmo. E aí a Didi, a mãe, explicava que sua filha tinha nascido com inúmeras doenças. Então, eram defeitos nos cromossomos, distrofia muscular, epilepsia, asma, apneia do sono, problemas nos olhos. E sempre foi assim. Desde pequena, a Gypsy apresentava muita fragilidade, além de ter tido leucemia quando era criança. E apesar de todas essas doenças, Gypsy era muito amigável, gostava de conversar quando ela conseguia. A mãe, sempre muito preocupada, relembrava as pessoas que sua filha tinha sofrido danos cerebrais e apresentava a idade mental de uma criança de 7 anos. Ela adorava se vestir com roupas de princesa, usava perucas e chapéus, e uma das perucas favoritas era a da Cinderela. E ela tinha várias fotos com ela. Didi educava a filha em casa, porque além de ela não poder ir para a escola devido aos problemas de saúde, ela também jamais conseguiria acompanhar, uma escola normal, acompanhar os colegas e se sentiria frustrada. Outro ponto triste da história é que as duas perderam tudo no furacão Katrina. Pois é, pra quem não lembra, o furacão Katrina atingiu Nova Orleans e as imediações em agosto de 2005. Foi um furacão categoria 5 muito destrutivo, matou muita gente, desabrigou centenas de milhares de pessoas, causou prejuízos históricos, então uma pena saber que elas estavam envolvidas nessa tragédia também. Pois é, e foi graças à ajuda de uma médica de um abrigo de refugiados que a Didi e a Gypsy conseguiram se mudar para Springfield, no Missouri, em uma cidade na região montanhosa dos Ozarks. Que coincidência, a gente falou dos Ozarks no último episódio. É mesmo, Missouri está nos perseguindo. Pois é. Bom, a casa das duas foi erguida por uma ONG que constrói casas para pessoas carentes e tinha, inclusive, adaptações especiais para Gypsy. Então, tinha uma rampa na entrada, porque ela usava cadeira de rodas, e uma banheira de hidromassagem, para relaxar os músculos dela por causa da atrofia muscular.
Às vezes, em noites de verão, a Didi projetava filmes na parede de fora da sua casa e era o cinema para muitas crianças da região que não tinham poder aquisitivo suficiente para ir em algum cinema, alguma coisa assim. E aí a Didi cobrava pela pipoca e pelo refrigerante, mas mesmo assim era mais barato que o cinema local. Então era algo super bacana que ela fazia para reunir a comunidade e todo o dinheiro arrecadado era investido nos tratamentos da Gypsy. Ao longo da vida da Gypsy, ela passou por muitos tratamentos. Ela também teve que tomar vários remédios, passar por várias cirurgias, como os procedimentos nos olhos, remoção de glândulas salivares devido a alguns dentes apodrecidos, e podiam também contar com a boa vontade dos vizinhos, que eram muito bacanas com elas. Então, eles levavam elas no aeroporto, por exemplo, quando precisavam de uma carona para elas fazerem consultas em outras cidades. E devido às graves condições de saúde da Gypsy, existiam muitos pilotos voluntários que cediam lugares para elas viajarem sem custos. Mesmo com todas essas dificuldades, a mãe tentava proporcionar uma vida minimamente digna para a filha, sabe? Então ela arrecadava dinheiro para os tratamentos, fazia arrecadações online, tentava proporcionar algum tipo de divertimento para a filha também, levando ela em convenções, por exemplo, convenções e eventos de desenhos animados, de histórias em quadrinhos, de princesas que ela gostava. E aí a Gypsy podia ser quem ela era, né? Que ela era um pouco mais infantil do que alguém para a idade dela. E lá ela podia se fantasiar de princesa, do que ela queria. Kim, uma das pessoas que conheceu elas, dizia que elas eram perfeitas. Era uma criança pobre, doente, sob os cuidados de uma mãe incrível e paciente, que só queria saber de ajudar os outros. Realmente parece uma história muito de superação, né? Tudo jogando contra e essa mãe lá batalhando para dar uma vida digna para essa filha. E elas também ganhavam viagens para Disney por intermédio da fundação Make-A-Wish, que é uma entidade que realiza os sonhos de crianças que sofrem de doenças graves, sabe? Não sei se você já ouviu falar. Eu já tinha ouvido falar, assim, entrando lá pelos portões da Disney, tem bem grande uns banners da Make-A-Wish. É super legal. A história da mãe com uma filha doente, né, que perdeu tudo, eu acho que chama muita atenção e também mobiliza muita gente. Na imprensa local, ela também muitas vezes era entrevistada, participavam de alguns programas de TV e contavam as suas histórias e arrecadavam fundos. Quando Gypsy foi crescendo e se tornando adolescente, alguns outros problemas começaram. Em uma dessas viagens que a mãe e filha fizeram numa dessas convenções, a Gypsy fugiu da mãe com um homem que tinha conhecido pela internet e, de acordo com testemunhas, ele tinha 35 anos e a levou para um quarto de hotel. Eventualmente, Didi os encontrou e aparentemente ela bateu na porta, foi atrás desse homem incansavelmente até encontrá-los e mostrou para esse homem papéis que comprovavam que Gypsy tinha apenas 15 anos e ele tinha 35. Depois desse incidente, a Didi ficou muito brava, a ponto de fazer uma cena em público e restringiu o uso da internet pela filha, destruindo o computador da família com um martelo, de tão magoada e preocupada que ela ficou com quem a filha poderia estar conhecendo na internet. Deve ter sido um super susto pra Didi, mas não sei se pegar um martelo e quebrar o laptop manda a melhor mensagem sobre como se comportar ou agir com determinado assunto, né? Eu também achei um pouco agressivo. Quando ela ganhou um computador novo, a Gypsy só podia entrar na internet com supervisão da mãe. Então ela não deixava a filha usar a internet sozinha sem que ela estivesse junto. A Lia, vizinha e uma das poucas amigas de Gypsy, relata que isso não a impediu de conversar com a amiga online. Como raramente elas ficavam juntas, sem a presença da Didi, e as duas dividiam a mesma conta do Facebook, a Gypsy e a Didi contava os segredos usando uma conta falsa no Facebook com o nome de Emma. Então era a Emma Rose, a conta que ela usava para falar com a Lia. Em outubro de 2014, a Gypsy escreveu para a amiga, e aí eu vou abrir aspas. Essa é a minha conta pessoal. Minha mãe não sabe desse meu perfil no Facebook porque ela é extremamente super protetora. Fecha aspas. E a Lia tinha realmente motivos para acreditar que a mãe da Gypsy era muito super protetora. A Didi tinha confrontado a Lia anteriormente sobre conversas com Gypsy,
Para Didi, as conversas entre as duas estariam corrompendo a filha e deixou claro que não queria que elas tivessem esse tipo de conversa sobre garotos e outras coisas que não fossem adequadas para crianças pequenas, né? Apesar da Gypsy já ter uma idade de adolescente. Entendi. O problema é que quando você começa a restringir ou proibir muita coisa de uma adolescente, eu acho que a tendência ela era justamente querer fazer o que você proibiu, né? Mas mesmo uma pessoa tão doente como ela, será? Parece mais que é uma questão de proteção e cuidado. Na minha visão, parecia isso. Logo na sequência, Gypsy contou pra Lia que tinha conhecido um homem num site de relacionamento cristão e estava completamente apaixonada. Putz, de novo. O nome dele era Nick e Gypsy ainda não tinha contado nada pra mãe, porque também estava morrendo de medo que a mãe proibisse o namoro. E ela escreveu que sabia que a Didi não aprovaria e que ela não podia sair com homens, apesar de morrer de vontade de ter um namorado, assim como qualquer outra pessoa adolescente da idade dela. Não era a primeira vez que Gypsy falava de meninos com a Lia usando mensagens clandestinas. Ela sabia que Gypsy já tinha tentado conhecer homens pela internet antes e sabia que, apesar da mãe declarar que a mentalidade da filha era de 7 anos, a Gypsy pensava sim em amor e sexo. Mas a Lia estava preocupada como uma boa amiga, porque a Gypsy era infantil. Então, sempre pareceu muito inocente. O homem por quem ela estava apaixonada tinha 6 anos a mais do que ela. E, além disso, ela descrevia o relacionamento de um jeito muito romantizado, sabe? Quase como se fosse um conto de fadas. Não, faz sentido. Na cabeça dela devia ser uma coisa meio platônica. Mas pelo menos é menos mal do que o outro caso, né? O outro cara tinha quase que o dobro da idade dela. Esse é só... Um pouquinho mais velho, um pouco mais 6 velho. anos. Sim, mas mesmo assim, a gente sabe que na internet tem todo tipo de gente esquisita, né? E ainda mais uma pessoa, uma menina que nunca teve outros relacionamentos que não com a mãe ou alguns vizinhos próximos, ela tá mais sujeita, eu acho, a algum tipo de manipulação, enfim. Bom, Gypsy sempre dava um jeito de driblar a mãe e fazer contato com a Lia, mas as duas se viam cada vez menos. Depois das mensagens sobre Nick, esse novo namorado, no segundo semestre de 2014, elas nunca mais se falaram. Em um dia ensolarado de 2015, no dia 14 de junho, apareceu um post na conta conjunta do Facebook de Didi e Gypsy. E nele dizia "The bitch is dead", ou em um bom português, aquela vaca está morta. Que horror! De quem que ela tava falando? Bom, amigos e vizinhos imediatamente começaram a reagir. Para quem tem curiosidade, esse post até hoje existe no Facebook e eu coloquei os prints e o link direto pro Facebook no nosso Instagram, @crimemania. AP, você pode ler pra gente as reações que os amigos e vizinhos tiveram? Claro, começando com um comentário do Adam, que disse: "Eu aposto que alguém hackeou essa conta, aguardando atualizações." Uma outra amiga também disse: "Ei, você que hackeou essa conta, isso não é engraçado." A Chrissy também comentou: "Se alguém ouvir qualquer coisa, por favor me avisa. Essas duas pessoas maravilhosas são tão doces e não merecem nada disso. Elas já sofreram bastante." Bom, Kim, uma das vizinhas mais próximas das duas, ligou para Didi no celular, mas ninguém atendeu. Didi e Gypsy já tinham ficado incomunicáveis no passado. Às vezes faziam viagens médicas meio de última hora, assim, e não avisavam ninguém. Mas o marido da Kim, o Davi, sugeriu que eles fossem de carro até a casa para verificar e se certificar de que estava tudo bem. Quando eles chegaram na casa, já tinha uma pequena multidão de vizinhos na calçada e, como as janelas tinham um filme protetor, era bem difícil de saber o que estava acontecendo dentro da casa. Ninguém atendia a porta, mas o carro da Didi estava estacionado na rua. Enquanto a conversa com os vizinhos na frente da casa se desenrolava, apareceu outro comentário no Facebook que dizia, abre aspas, "Eu rasguei aquela porca gorda no meio e estuprei a filha inocente dela. Ela gritou muito alto, hahaha." Meu Deus, que tipo de pessoa doente acha engraçado postar isso? Eu também não sei. Isso foi também o que intrigou os vizinhos e os policiais. A Kim chamou a polícia e os policiais não podiam entrar na casa sem um mandato de busca. Mas o Davi, preocupado, entrou por uma janela para dar uma olhada e lá dentro tudo parecia normal.
Enquanto esperavam o mandado de busca, os policiais começaram a colher depoimento dos vizinhos, que especulavam sobre tudo. Se era assalto, rapto, fuga, o que será que tinha acontecido? Ninguém sabia. O mandado só chegou às 10h45 da noite, as luzes estavam apagadas e o ar-condicionado dentro da casa estava no máximo. Não havia sinal de roubo ou briga. As cadeiras de rodas da Gypsy estavam dentro da casa, o que era muito estranho, porque a Gypsy não estava lá. E aí foi quando a polícia entrou no quarto e viu uma cena que ninguém gostaria que fosse verdade. Lá dentro do quarto estava o corpo de Didi. Ela tinha sido esfaqueada 17 vezes, de forma muito profunda. Os ferimentos foram tão graves que quase a decapitaram. E ela estava morta faziam vários dias. Que horror! A gente tem alguma ideia de quem teria feito isso com ela? Nesse ponto, a gente ainda não tem informações o suficiente. E acho importante dizer também que esse tipo de crime, quando utiliza uma faca, ou enforcamento, ou muito contato físico, denota uma proximidade do agressor com a vítima. Provavelmente também devia ter muita raiva envolvida. Isso mesmo. Geralmente tem uma conexão muito pessoal com a vítima quando são esses tipos de assassinatos. Agora a preocupação recaía sobre a Gypsy. Não havia nenhum sinal dela em casa e, como eu já falei, a cadeira de rodas dela estava em casa, então ela não estava usando a cadeira de rodas que ela tanto precisava. E todos temiam o pior, que ela tinha sido raptada. Ou será que ela ainda estava viva? Muita gente não entendia como uma coisa dessas poderia ter acontecido com gente tão boa. Quem atacaria uma pessoa que não pode se defender, uma pessoa doente? Enquanto as primeiras pistas começaram a surgir, a Lia, que é uma das poucas amigas da Gypsy, procurou a polícia dizendo ter informações que podiam ser úteis. Por exemplo, Gypsy tinha um namorado secreto na internet e o nome do namorado era Nick Goldjohn. Eles estavam se comunicando havia 2 anos e ele não se importava que a Gypsy estivesse numa cadeira de rodas. A Gypsy realmente estava apaixonada e queria casar com ele. Ambos eram católicos, eles tinham até discutido que nome que eles dariam aos filhos e estavam bolando um plano para que Didi conhecesse Nick casualmente num cinema. E depois disso, a Gypsy tinha esperança de tornar o relacionamento público. Então, até esse ponto, para essa amiga da Gypsy, era um relacionamento 100% virtual. Sim, para a Lia era um relacionamento 100% virtual, assim como o Gypsy tinha contado para ela alguns anos antes, né? E a Lia mostrou as mensagens de Facebook para os policiais, que anotaram o nome do namorado, Nick Goldjohn. Os policiais também rastrearam os posts feitos naquela conta conjunta das duas e descobriram que o endereço de IP, que é como se fosse o seu CEP na internet, estava registrado no nome de Nick Goldjohn, na cidade de Big Bend, em Wisconsin. Nessas redes sociais a gente posta e comenta do conforto da nossa casa, achando que ninguém sabe onde a gente está, mas na verdade existe sim um registro que, se precisar, as autoridades conseguem descobrir de onde partiram essas postagens. Exato, nada é realmente anônimo na internet, né? Só se for um hacker muito ferrado, eu acho. Mas tudo fica muito registrado, né? Em 15 de junho, a polícia foi à casa do Nick. E aí, a Gypsy estava com ele. Não estava machucada e passava bem. Então, todos ficaram muito aliviados. Pelo menos até aquele momento. Eu tô confuso, porque eu imaginei que a pessoa que matou a Didi também iria querer machucar a Gypsy, né? Nada nesse caso é o que parece. E as estranhezas começaram quando a polícia encontrou Gypsy na casa do Nick, sem a sua cadeira de rodas. Na verdade, já fazia alguns dias que ela não a usava. E ela também não tinha nenhuma medicação e nem o tanque de oxigênio. E ela estava respirando normalmente, assim como conseguia andar e ficar de pé, sem problema nenhum. Como assim? Isso não faz o menor sentido. Pois é, aquilo era bem estranho. Como que uma menina tão doente era capaz de fazer essas coisas sozinha? Ela estava drogada, será? Ou sendo obrigada a fingir que estava bem e estava com muita dor? Ninguém sabia o que estava acontecendo até aquele momento. Algumas semanas se passaram e a verdade começou a aparecer aos poucos. O Rod, o pai da Gypsy, vivia na Louisiana e começou a fazer algumas revelações que chocaram toda a comunidade.
Gypsy nasceu saudável, o Rod falou. Mas aos 3 meses, Didi, a mãe, se convenceu de que a filha tinha apneia do sono e que parecia que pararia de respirar no meio da noite. Foi aí que ela começou a levar Gypsy para o hospital. Segundo as lembranças do Rod, os médicos não encontraram nenhum problema, apesar de 3 baterias de testes e do monitoramento do sono do bebê. Mas Didi tinha certeza que a Gypsy estava doente de alguma forma. Didi sempre achava algo de errado na filha, ou com os médicos, ou os remédios que ela estava recebendo, sempre tinha alguma coisa que não encaixava. Ela insistia que a filha tinha distrofia muscular, mas biópsias dos músculos provavam que o problema não existia. Didi já tinha trabalhado como assistente de enfermagem, e aí ela se gabava, citando vários termos médicos de forma correta. O histórico médico de Gypsy impressiona. Em 2001, médicos do hospital da Universidade de Tulane fizeram testes para identificar essa distrofia muscular. O resultado foi negativo, assim como todos os exames de seu cérebro e da medula, que nunca apresentaram problemas. Mas nada disso está fazendo sentido. Pois é, agora tu entendes por que esse caso me assombra há tanto tempo. Os registros desses testes sobreviveram ao furacão Katrina, mas mesmo assim, Didi continuou insistindo com vários médicos da Louisiana e do Missouri que sua filha tinha sim a distrofia muscular. A maioria dos médicos parece ter aceitado essa versão e sem mais investigações. Eles trataram vários problemas de visão, audição, sono, salivação que seriam causados por essa suposta distrofia. Algumas cirurgias foram feitas. Os músculos oculares de Gypsy foram operados repetidas vezes por causa de supostas fragilidades. Tubos foram inseridos nos seus ouvidos por causa de supostas infecções. Ela passou a se alimentar por um tubo e comer muito pouco pela boca, sobrevivendo até depois dos 20 anos à base de Pediasure, que é um composto que substitui refeições. As suas glândulas salivares inicialmente receberam injeções de botox e depois foram completamente removidas, porque a mãe dela dizia que ela babava demais. E os dentes de Gypsy apodreceram e tiveram que ser extraídos, mas não se sabe se foi por má higiene bucal, ou pelo excesso de remédios, ou pela desnutrição severa. Então a imagem de mãe perfeita não tá mais tão perfeita assim. Pois é, foi quando a imagem dessa mãe começou a se deteriorar. Os procedimentos invasivos no corpo de Gypsy em nome dessas doenças existentes foram sérios e bem prolongados. Tudo começou quando Gypsy era muito pequenininha, em uma idade em que ela não podia desafiar nenhuma autoridade, como a autoridade do médico ou da mãe. Nesse ponto da investigação, muitos dos vizinhos e amigos começaram a descobrir a verdade. E alguns deles disseram que choraram pelo tanto de informação falsa que eles receberam, se sentiram muito culpados por não ter percebido nada antes, e outros também pensaram como que eles tinham acreditado por tanto tempo numa farsa e numa doença que não existia. Os exames médicos muitas vezes mostravam resultados inconclusivos ou contraditórios em relação àquilo que Didi queria que a sua filha tivesse. E a partir do momento em que o médico discordava dela, a mãe parava de ir naquele médico e mudava para outro, sempre com um novo diagnóstico. Como ela teve treinamentos de enfermagem, ela descrevia esses sintomas com muita precisão, muita convicção e às vezes dava, inclusive, medicação para a filha para imitar certas condições. A Didi também era bem charmosa e parecia dedicada à filha. Então, quando o Gypsy tinha idade suficiente para falar, a Didi deu uma instrução de que a filha não desse nenhuma informação durante as consultas médicas. Era sempre a Didi que relatava a história médica da filha, a falsa história médica. A Didi usava abuso físico para controlar a filha, sempre segurando sua mão em público, e quando ela dizia algo que sugeria que não estava doente, Didi apertava sua mão em sinal de desaprovação. A mãe também raspava o cabelo da filha constantemente para parecer que ela estava fazendo quimioterapia. E ela dizia para a filha: "Bom, teu cabelo vai cair mesmo, então vamos raspá-lo para pelo menos mantê-lo arrumado." Mas que perverso a forma como essa história se desenrola. Pois é, e eu acho que o que a gente vê aqui é uma situação muito intensa de abuso físico e mental. Quando você nasce, os seus pais, eles são o seu mundo, eles são a sua verdade.
E aí, no mundo que Didi criou para Gypsy, ela tinha câncer e era doente. Didi era o retrato da mãe amorosa, mas nos bastidores abusava mental e fisicamente da sua filha para controlá-la. A Gypsy também revelou que a mãe dela muitas vezes proibi-la de comer, e isso mostrava o perfil horripilante de uma mãe determinada a controlar tudo e a todos ao seu redor. Ela era, sim, uma abusadora, e Didi também cercou a filha de forma que somente ela era uma referência. Então ela não tinha amigos, ela não ia para a escola, os vizinhos raramente visitavam a filha sozinhos, então a mãe sempre estava por perto. Isso também é uma forma de manipulação e controle. Por exemplo, quando alguns dos familiares começavam a questionar e notar que a Gypsy não precisava de cadeira de rodas, eles começavam a fazer perguntas. E foi aí que Didi se mudou com Gypsy para outro estado e outra cidade. Assim que a Gypsy ficou mais velha, a Didi começou também a mentir sobre a idade da filha, fazendo ela parecer mais nova. Ela foi tão longe que falsificou as datas da certidão de nascimento. Então, Gypsy disse à polícia que tinha 19 anos, mas o pai dela mostrou uma certidão de nascimento original e, na verdade, ela tinha 23. Em 2012, foi quando Gypsy conheceu o Nick na internet. O par ficou cada vez mais próximo e, em 2013, a Gypsy organizou uma visita de Nick à sua casa em Springfield, no Missouri. Em 2012, Gypsy conheceu o Nick na internet. O par ficou cada vez mais próximo e, em 2013, a Gypsy organizou uma visita do Nick à sua casa em Springfield, lá no Missouri. E foi quando eles começaram seu relacionamento sexual. Foi quando eles começaram a planejar o assassinato de Didi. Para cometer o assassinato, de acordo com os relatos de Gypsy, uma das condições era que o Nick a matasse com uma faca. Depois de combinarem os detalhes mórbidos, Nick entrou em um ônibus pago pela Gypsy e viajou de Wisconsin, que era onde ele morava, para o Missouri, para matar a Didi. E aí, quando ele chegou à casa delas, a Didi estava dormindo, a Gypsy supostamente deu a ele uma faca, luvas e fita isolante, e aí foi se esconder no banheiro enquanto o Nick executava o ato. O crime foi o modo que Gypsy encontrou para se livrar de uma vida de abusos que sofreu ao lado da mãe, que a impedia de ter amigos, de ter uma vida normal, como qualquer outra pessoa. Ela explicou mais tarde que ela fez aquele post no Facebook, então foi a própria Gypsy que fez o post, falando "The bitch is dead", né? A vaca tá morta, porque ela queria que o corpo da mãe fosse descoberto. Então ela disse, abre aspas, acho que ela teria sido a mãe perfeita para alguém doente de verdade, mas eu não sou doente, é uma diferença bem grande. Fecha aspas. Gypsy não tinha nem a noção exata da própria idade na época dos fatos. A polícia deve ter ficado muito confusa também com tudo isso. Sim, muitos policiais dizem que foi um dos casos mais bizarros que eles já viram, assim como o promotor do caso. Acredita-se que Gypsy tenha sido vítima de uma síndrome chamada Munchausen por procuração. Eu não tenho a menor ideia do que é isso. Você pode explicar pra gente? Explico sim. Bom, existem duas síndromes, a Munchausen e a Munchausen por procuração. A Munchausen é quando a pessoa se faz de doente para receber vários tratamentos médicos e principalmente atenção. A Munchausen por procuração é quando a pessoa inflige doenças em outras pessoas para que ela receba a atenção como cuidadora. É uma síndrome mental e uma forma de abuso em que o pai ou responsável exagera na doença de alguém por atenção e simpatia. Geralmente, as vítimas são os mais vulneráveis, como crianças ou idosas. O tempo todo, Didi se gabou com a atenção que ela recebia por ser uma mãe tão cuidadosa, dedicada e respeitada na comunidade. Embora a maioria dos casos envolvam mães, também há registros de pais que fazem isso com os filhos, maridos que fazem isso com as mulheres. E os médicos, eles só conseguem detectar o problema meses ou às vezes anos depois. É muito difícil saber com precisão o número de casos da síndrome de Munchausen por procuração na população em geral. Quando Gypsy tinha 14 anos, ela consultou um neurologista que passou a acreditar que ela era vítima dessa síndrome, mas ele nunca relatou às autoridades essa situação. Em entrevistas posteriores, ele declarou acreditar que não havia evidências suficientes para agir e provar que aquilo estava acontecendo.
Em 2009, um relatório anônimo foi feito às autoridades, afirmando que os relatos de Didi sobre as doenças da filha não tinham base médica, e isso resultou em 2 assistentes sociais visitando a casa da Didi e da Gypsy, mas a Didi, naquela época, convenceu de que não havia nada errado. No desenrolar das investigações, surgiram mensagens trocadas pelos dois, nas quais eles discutiam e planejavam o crime. Então, abre aspas. O Nick falou, querida, você está esquecendo que eu sou implacável e o meu ódio por ela vai forçá-la a morrer. Fecha aspas. Os promotores dizem também ter encontrado provas nas redes sociais que a Gypsy pediu para que o Nick matasse a sua mãe, embora as mensagens nunca tenham vindo a público. Documentos da investigação policial indicam que o Nick comentou com um amigo que a Gypsy queria matar a mãe desde maio de 2014. O procurador não quis pedir a pena de morte, mas Gypsy e Nick foram indiciados por homicídio. Gypsy foi acusada de assassinato de 2º grau com uma pena de prisão de 10 anos. E o Nick foi condenado por assassinato em 1º grau e sentenciado à prisão perpétua. Uma das coisas que mais me choca nesse caso é que, apesar de presa, a Gypsy já deu declarações em que diz que se sente mais livre agora, sem a mãe, e assume a responsabilidade pelo acontecido. E quando questionada se ela estava feliz por sua mãe estar morta, ela afirmou, abre aspas, eu estou feliz por ter saído dessa situação, mas não estou feliz por ela estar morta. Fecha aspas. Que bizarra essa situação, porque apesar de nada justificar você premeditar o assassinato da sua mãe, a Gypsy deve ter vivido uma vida de muito abuso e transtorno mental e físico. Deve ter sido muito difícil. Exato, era como se ela estivesse dentro de uma prisão psicológica. Então, ela diz aqui claramente que ela se sente mais livre agora na cadeia do que quando ela morava com a mãe. Muito louco isso, né? Uhum. A Gypsy quer que as pessoas saibam que não se trata de uma história em que uma menina mata a mãe para ficar com o namorado, e sim uma situação em que uma menina estava tentando fugir de uma relação abusiva. A Gypsy cumpre pena numa cadeia da cidade de Vandalia, no Missouri. Hoje seu cabelo está comprido, sua pele está bonita e saudável e ela usa óculos de adulto. Ela parou de tomar todos os remédios e não teve nenhum problema de saúde no último ano. Ela é elegível para a liberdade condicional em 2024. As fontes desse episódio estão referenciadas no nosso Instagram, @crimemania. Alguns nomes e aspectos foram adaptados na minha interpretação desse caso. O relacionamento abusivo ocorre quando uma pessoa tenta controlar a outra, manipulando a percepção que ela tem sobre si mesma, distorcendo seu senso de realidade e a ameaçando, de forma que a vítima é forçada a cumprir os desejos do agressor. Muitas vezes, o abuso vem disfarçado de cuidado e acaba passando despercebido. Se você está ou conhece alguém nessa situação, não se cale, peça ajuda. No caso de crianças e adolescentes, denuncie ao Conselho Tutelar ou no Disque Denúncia 100. No caso de mulheres abusadas, ligue 180 na Central de Atendimento à Mulher. Esse podcast é gravado e editado por Antônio Pedro e é uma produção de Guri Studios.